Podemos garantir que o ano do Cruzeiro terminou de maneira melancólica. Tudo bem que os investimentos anteriores do Pedrinho BH, famoso Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, já tinham sim muita controvérsia, principalmente colocando muito dinheiro em nomes como o Gabigol, que convenhamos estava bem abaixo do Flamengo nos últimos anos, até mesmo o Dudu, que em poucos meses trocou o Cruzeiro justamente para o maior rival, dentre outras transferências que deixaram o torcedor de cabelo em pé. E mesmo assim, com um elenco enxuto de medalhões, o Cruzeiro conseguiu ir longe no Brasileirão, muito por méritos do Leonardo Jardim. A equipe conseguiu sonhar até com um título no final e tendo claro, ele como não apenas um talismã, mas como um verdadeiro craque. Caio Jorge estava lá quando o Cruzeiro sempre precisou. Artilheiro e decisivo, o KJ foi muito importante nesse ano para o clube, inclusive colocando o Gabigol no banco. E é óbvio que o Cruzeiro proporcionou para o seu torcedor grandes alegrias e consequentemente vai voltar a jogar uma Libertadores, após anos que passou no limbo. E com o novo técnico Tite querendo dar ainda mais cara de time campeão para esse Cruzeiro, a esperança é a melhor possível para os anos que virão, mas principalmente para 2026. E essa é a lista provável de reforços que o Cabuloso vai receber em Minas Gerais, para de fato, assim como a cor dessa camisa, o Brasil ficar mais azul. Mas eu vou pedir para você primeiro deixar o like e se inscrever no canal, porque no Zefute vídeos como esse você não perde e te garanto que valem a pena acompanhar. Vamos então para o vídeo? Exatamente isso. Bora pro vídeo. Número 1, Matheus Cunha. A gente inicia essa lista de contratações com o goleiro Matheus Cunha. Matheus tem 24 anos e é um reforço já acertado do Cruzeiro para 2026. Ele estava no Flamengo, mas não vinha sendo aproveitado. Fez só 5 jogos em 2025, passou 4 sem tomar gol. Só que ele não vinha sendo aproveitado e o contrato estava acabando. Ele tinha vínculo com o Mengão só até o fim desse ano. Então o que o Cruzeiro fez? Acertou com o Matheus um pré-contrato a partir da temporada que vem. Como o Cássio hoje é titular absoluto do Cruzeiro, Matheus está chegando para 2026 para ser reserva dele. Realmente, como observamos do Flamengo, o Matheus Cunha está longe de ser um goleiro ruim. Na verdade, muito pelo contrário. É um goleiro seguro, um goleiro que pode ajudar em muito o Cruzeiro, mas que muitas das vezes foi negligenciado, principalmente após a contratação do Rossi. Hoje, Matheus Cunha quer se provar e, mais do que isso, mostrar que tem futebol para mais. Número 2, Neiser Villarreal. Outro reforço que o Cruzeiro já acertou é o colombiano atacante Neiser Villarreal. Ele estava no Milionários da Colômbia e chega para a equipe do Cruzeiro da mesma maneira do Matheus Cunha. Ele estava em fim de contrato com o clube do Milionários e o Cruzeiro foi lá e acabou acertando. Ele chega a custo zero, o Cruzeiro não teve que pagar nada para o Milionários, da mesma maneira que não teve que pagar nada para o Flamengo em relação a Matheus. No caso do Villarreal, até por ser um jogador novo, ele tem só 20 anos e o contrato é válido até 2030. Em 2025 disputou o Sul-Americano Sub-20 e Mundial Sub-20 pela seleção da Colômbia, mostrando 8 gols no Sul-Americano e 5 gols no Mundial Sub-20, que para a idade dele mostra que são números muito bons. Ele chega a princípio também para compor elenco, porque o ataque do Cruzeiro hoje está bem concorrido. Número 3, Nino. Agora sim, vamos para jogadores que não estão acertados, não foram contratados, mas interessam para a próxima temporada. E esse é o caso do Nino. Inclusive, pode ser justamente alguém que preenche a brecha da saída do Jonathan Jesus, já que Jonathan pode ser envolvido em outra negociação que eu vou falar mais adiante. O time mineiro vai precisar trazer um novo zagueiro que chegue com potencial de se tornar o titular do time. E justamente aparece aí a possibilidade de 3 nomes. 2 deles jogam no futebol brasileiro, mas um joga na Rússia. E justamente por ser da Europa, vamos dar ênfase para ele. O Nino, de 28 anos, pode vir para a Toca da Raposa. Aqui no Brasil, ele teve destaque muito grande jogando no Fluminense, onde foi capitão e campeão da Libertadores em 2023. Um zagueiro que é bom na bola aérea, principalmente trabalhando com o Zenit, melhorou muito a saída de bola, é um zagueiro muito sólido, já inclusive jogou pela seleção brasileira, seria sim uma excelente opção nível seleção. E a informação do GE é que o Cruzeiro é só um dos muitos interessados no Nino aqui no futebol brasileiro, porém é um dos times que tem mais aparato financeiro para conseguir contratar. Outro zagueiro que interessa a equipe do Cruzeiro com o aval do técnico Tite é o zagueiro Vitão, de 25 anos, do Internacional, capitão do Colorado inclusive. Vitão é um jogador que outros times estão de olho, como Flamengo, Palmeiras e até mesmo está avaliado no mercado em 10 milhões de euros. É mais fácil o Vitão inclusive ser transferido que o Nino, tanto por já estar no Brasil como também por ter uma adaptação
ao futebol nacional. O Inter sabe que pode acabar negociando o Vitão, até porque ele mesmo tem um plano de pensar numa volta para a Europa, onde já jogou pelos Shakhtar Donetsk. É um bom zagueiro que tem saída de bola, tem experiência e consequentemente pode fazer um ano muito incrível em 2026. Em 2025, aliás, foi um dos que se salvou nessa campanha melancólica do Inter, que quase levou o time para o rebaixamento. Com 52 jogos para Vitão, ele deu 2 assistências em 2025, lembrando que vai entrar agora em janeiro, no seu último ano de contrato com o Colorado. Então sim, isso pode transformar sua transferência em algo muito acessível, ainda mais levando em conta que o Vitão entrega futebol nesse nível. Tem horas que tudo que a gente quer é desligar um pouco e se divertir, e a 7K é perfeita para isso. Jogos rápidos, interface leve, uma experiência gostosa e aquele clima de diversão que deixa o dia melhor. A plataforma foi feita exatamente para quem gosta de pausa divertida, aquela distração boa, aquele momento só seu. Seja um jogo mais dinâmico, seja algo mais tranquilo. Aqui você encontra algo que combina com o seu momento. A 7K tem esse clima leve, descomplicado, que faz você querer voltar sempre. Então, quer dar aquela relaxada hoje? Então chega mais e vem se divertir na 7k.bet.br. E sempre um adendo, Zefut adverte, jogue com responsabilidade. Tamo junto, valeu e vamos pro vídeo. No número 5 temos o Murilo. O último zagueiro da lista é o Murilo, que os cruzeirenses já conhecem muito bem. Ele foi revelado pelo Cruzeiro e estava naquele time que acabou rebaixado em 2019. É que muitos não se lembram porque depois ele foi jogar na Rússia e depois voltou para jogar no Palmeiras, inclusive onde ele joga até hoje. Sendo sincero, 2025 do Murilo não foi bom. Oscilou bastante, teve lesões e perdeu a vaga de titular para o Bruno Fux. Em 2024 também estava baixo, então podemos considerar que de 2023 para trás foi o melhor período dele com a camisa do Palmeiras. Murilo é um cara que vai bem na bola aérea, é um zagueiro forte e o Cruzeiro tá de olho justamente nessas valências. A informação do UOL é que o Cruzeiro já sinalizou interesse no Murilo. Ele hoje tá com 28 anos, tem contrato com o Palmeiras até 2027 e disputou 48 jogos em 2025, tendo marcado 2 gols. O número 6 da lista é um conhecido de muitos e principalmente dos flamenguistas, alguém que já jogou na seleção brasileira recentemente e é, na minha opinião, um craque na posição, e sobraria quem voltasse para o Brasil. É o Gerson, o principal nome das possíveis contratações. Gerson tá totalmente insatisfeito na Rússia e tanto sua comunicação, como é visível nele nos jogos, sua maneira de lidar e principalmente sua ausência de satisfação do Zenit, bem, tá nítido que ele vai querer sair. Foi divulgado pelo portal do GE que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Gerson, totalmente insatisfeito na Rússia, e o próprio Pedro Lourenço já confirmou a informação de que sim, Gerson interessa não só ao Cruzeiro, mas a outros times em geral do futebol brasileiro. O Cruzeiro na verdade tem um trunfo para tentar contratar o Coringa, e talvez você não saiba. O Cruzeiro tenta mudar uma negociação em que manda pro Zenit o zagueiro Jonathan Jesus. O valor da diferença é muito alto, e com isso eles tentam colocar o Jonathan para fazer a compensação da contratação. Então o Cruzeiro pensa em colocar o Jonathan num acordo de mais ou menos 10 ou 15 milhões de euros. O Gerson é um jogador que já teve 3 passagens pela Europa, tá com 28 anos, então não vai ter mais essa situação de revenda. Por isso que o Cruzeiro trabalha com a possibilidade de colocar o Jonathan Jesus no negócio. Mais um dinheiro para que não fique também tão pesado assim a negociação, levando em conta que é negociação com times europeus e geralmente há uma dificuldade para acertar. Aliás, outro fator que também conta pro Gerson vir pro Cruzeiro é o fato de que ele foi pedido pelo Tite. O Tite aprova totalmente a vinda do Gerson, que foi jogador dele no Flamengo e na seleção brasileira. Pode ser muito bom pro Gerson essa transferência, principalmente porque é um jogador de muita qualidade que parece estar desmotivado. Jogando na Rússia, lá parece estar muito acima dos demais e principalmente totalmente sem ritmo, e pode inclusive ajudar para ele jogar a Copa do Mundo, um sonho dele e não de hoje. O Gerson, vale lembrar, antes de sair do Flamengo pro Zenit, era titular 8 e faixa na seleção brasileira. Foi muito bem no Flamengo em 2025, vinha fazendo bons jogos, tanto que ninguém entendeu por que ele saiu. Os flamenguistas não ficaram na bronca apenas por ele ser um considerado ídolo que foi embora, mas sim pelo fato de ser um jogador que estava jogando muito bem. Com 15 jogos desde sua contratação e apenas 2 gols marcados, parece o momento perfeito para Gerson tentar remodelar a sua carreira, e nada melhor do que fazer o caminho certo dessa vez. Número 7, Bitelo. Ainda no meio campo tem mais um jogador que o Cruzeiro tem interesse, que foi pedido pelo próprio Tite. Tite já concordou com a contratação do Bitelo.
Aqui no Brasil jogou no Grêmio, há mais ou menos 2 anos está jogando na Rússia pelo Dinamo de Moscou. Em 2025 quase voltou para o Brasil para jogar no Botafogo e agora sinaliza com interesse de voltar ao Brasil no próximo ano. O Cruzeiro então já aparece como interessado no Bitelo, que não é meia, é exatamente um camisa 10. Não é um cara que vai toda hora pisando na área para fazer o gol, mas é um cara que constrói jogadas. Inclusive tem boa condução, fazendo o time ficar com a posse de bola. É um nome interessante não só para o Cruzeiro, mas para outras equipes também. Tite aprova a contratação do Bitelo, mas para tirá-lo, o Dinamo está pedindo mais ou menos 10 milhões de euros para negociá-lo. Ele tem 25 anos, então é considerado um jogador novo, então pode ser feito um contrato longo com ele tranquilamente. Ele está hoje sob contrato com o Dinamo até 2031, então tem que se pagar por ali uns 10 milhões de euros no jogador, e isso sim pode contar, porque o Cruzeiro sim principalmente investir muito no Gerson, pode acabar desbalanceando um pouco, mas ainda assim com 23 jogos pelo clube russo na temporada, marcou 5 gols e deu 4 assistências. Número 8, John John. Finalizando a parte do meio campo, especialmente da armação, aparece o nome de John John, também como alvo do Cruzeiro para a temporada que vem. John John, que fez em 2025 um excelente ano pelo Red Bull Bragantino, teve mais liberdade e tranquilidade para se desenvolver do que no Palmeiras, o clube que ele foi revelado. E no Bragantino, sendo ele o responsável pela articulação, conseguiu realmente crescer bastante com dribles, assistências, gols e qualidade na bola parada. Ele já tá na mira do Cruzeiro há algum tempo, antes mesmo do Cruzeiro ser eliminado na Copa do Brasil. Quem queria contratar anteriormente o John John era o antigo técnico Leonardo Jardim. Se o Cruzeiro vai realmente manter o interesse no John John agora que trocou de treinador, ainda é uma dúvida, mas ao que parece Tite também acredita nas valências do John John, e essa briga inclusive do John John vai entre Cruzeiro e Zenit da Rússia, e curiosamente mais uma vez o Zenit aparecendo de novo numa história envolvendo um jogador que o Cruzeiro tem interesse. Com 23 anos ele está sob contrato com o Bragantino até 2029 e está avaliado no mercado em no mínimo 15 milhões de euros. Foram 51 jogos para ele na temporada, com 13 gols e 11 assistências. Número 9, Michael. Chegando agora ao ataque, o Cruzeiro tá atento a alguns nomes do mercado, especialmente para reforçar as suas pontas, porque hoje para a camisa 9 o Cruzeiro já tem Caio Jorge muito bem estabelecido, artilheiro do time no ano, e por enquanto ainda tem o Gabigol, que ficou muito queimado com a torcida pelo pênalti que perdeu, por ter feito em 2025 abaixo da média. A tendência do Cruzeiro buscar por um jogador para ser reserva do Caio Jorge, caso realmente o Gabigol vá embora, o que parece que vai porque tá perto do Santos. Falando do Michael, segundo o jornalista Victor Pimenta, o Cruzeiro mira sim a contratação do Misha, justamente porque tá vendo que ele tá fora dos planos do Flamengo. Ele jogou com menos frequência em 2025 e acabou ficando muito para trás desses reforços do Flamengo no meio de temporada, como Samuel Lino, Carrascal. Esses jogadores chegaram e tiveram muito mais espaço com Felipe Luiz do que o próprio Michael. Então o Mengão pretende liberar o Misha e o Cruzeiro já tá bem atento à situação dele. Jogador de beirada de campo, ele gosta de ir no mano a mano, no 1 contra 1, então é um nome interessante para pelo menos ter no elenco. Para composição, disputou 29 jogos em 2025, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Não é aquele mesmo Misha da sua primeira passagem pelo Mengão, nem na época de Goiás, mas ainda é uma contratação bem válida, desde que não queira receber no Cruzeiro o mesmo salário que recebe no Flamengo, que é bem acima da média. Número 10, Everton Cebolinha. Misha não é o único jogador que pertence ao Flamengo que foi pouco aproveitado em 2025 e a Raposa tá de olho. Cebolinha também em 2025 foi pouco aproveitado no Flamengo e acabou sendo mais aproveitado na reta final de ano, onde acabou jogando bem os jogos importantes na reta final do Brasileirão. Foi bem jogando na final da Libertadores, entrou bem nos jogos do Intercontinental, ou seja, o Cebola termina a temporada valorizado. E são vários times interessados nele, e não é pra menos. É um jogador de qualidade que só tem jogado no Flamengo muitas das vezes por conta da opção do técnico Felipe Luiz. Até mesmo Santos e Grêmio sonham com sua contratação. Porém, Everton Cebolinha tá sim no radar da Raposa. Ele disputou 43 jogos na temporada, marcando 4 gols e deu 4 assistências. Esses números de participações em gols só não foram melhores, obviamente, porque ele é reserva, tendo sequência numa equipe que dê mais chances para ele e melhorando das lesões. Cebolinha é um reforço de peso, tanto que não faz nem muito tempo estava jogando na seleção brasileira numa Copa América e colocando a bola debaixo do braço. Tendo mais sequência de jogo em outro time, certamente esses números acabam subindo. Muitos se esquecem, mas Cebolinha é um jogador que desde o Grêmio é um dos principais da sua posição no país. Por mais que muitos não valorizem, tem que respeitar o Cebolinha. Principalmente na nova conjuntura do Cruzeiro, ele pode ser útil até demais.
2026 é um ano que é uma incógnita para o torcedor do Cruzeiro, até porque há de se esperar um bom time competitivo, mas não é garantia de nada, como nada na vida é. Então certamente esse time vai ter que se provar ainda mais para conseguir uma Libertadores estável e até mesmo brigar por títulos novamente, só que dessa vez podendo enfim levantar o troféu. E aí, você gostou dessa lista? Colocaria alguém e não colocaria alguém? Acrescentaria, tiraria? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou Gabriel, mas aqui você me conhece por Zfut. E nesse fim de ano, nada melhor do que dizer pra você se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar todos os vídeos que virão. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!